A mensagem do terceiro anjo, irmão, é clara. Eu sou egoísta, porque quero ver minha barriga farta de carne. Porque um texto que tu viu, tu dizia que estava mandando eu comer dessas aqui. Só mandou eu não comer dessa, mas dessa mandou eu comer. Mas não olha o restante da Bíblia. O anjo visto voando no meio do céu tinha um evangelho eterno para pregar. O que o céu o céu vive é o que eu e você devem viver. Se lá come carne, nós vamos continuar comendo carne. Lá no céu nós vamos comer carne. Se for assim, amém. Agora se não for, misericórdia, e vamos deixar essa carne de lado. Lá no céu não vai morrer animal. O evangelho é eterno. Não é só aqui nos momentos que nós estivermos aqui nessa terra, não. Ele vai para a eternidade. Se não vai morrer mais ninguém, então vamos começar parando. Não vai comer ninguém vivo, né? É. Não, mas Deus fez os animais para comer. Quem te disse isso? Depois do pecado, né, irmão? Os animais na verdade, os animais morrem é porque o homem e a mulher pecaram. Senão os bichinhos não era para morrer não, porque eles não têm culpa de nada não. O culpado é o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas, às vezes a gente se depara com esse assunto nos estudos e o pessoal questiona, né? Porque de fato a Bíblia fala da questão dos animais limpos e animais imundos. Só que a questão, para que eles eram limpos e imundos? Por que quando o Senhor colocou aqueles animais na arca, ele colocou 7 pares de animais limpos? Limpo por quê? Limpo de quê? Por que a expressão foi limpo? O pessoal só pensa limpo para comer. Mas a questão é, para ofertar a Deus, quando Noé desce, ele não ia oferecer do par de animal imundo, não. Ele ia oferecer dos animais limpos. E eram justamente os animais limpos que eram usados no sacrifício. Acabou a antiga aliança, o sacrifício, o fato de o sacerdote muitas vezes comer a carne do animal para levar sobre si o pecado do ofertante. Acabou. O resto agora é só adorar o Deus Éter, né? Os sacrifícios desses animais era para nos conduzir a Cristo, o verdadeiro Cordeiro, que era o verdadeiro sacrifício de cada um de nós. O último Cordeiro oferecido. Ele já tinha alertado, não terás outros deuses diante de mim. Mas eu faço do meu ventre um Deus. Não aceitei Jesus Cristo como o último Cordeiro oferecido. Eu tenho que estar oferecendo aí um bode, uma galinha, sei lá, alguma coisa. Não ofereço o porco porque o porco é imundo. Mas eu ofereço os outros porque não crio no último sacrifício, no único, na verdade. Então eu estou sendo egoísta. E o primeiro animal que morreu foi por causa do nosso pecado. Por causa do homem, pecador. Então o pecado, ele é gostoso, irmão, ele é bom. Para quem gosta. Tem uns que não estão gostando mais. Peca porque peca. Mas até chora às vezes porque pecou. Então o Espírito de Deus está trabalhando nos corações. Amém. Amém. Deus. Então essas pessoas que é embotada as suas percepções morais, elas são transgressoras e já não discernem os defeitos que têm. Embora o outro diga, mas elas não aceitam. E nem reconhecem a enormidade que é desse mal chamado pecado que anda cometendo. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Os pecados de alguns homens, eles se manifestam antes mesmo de acontecer o juízo. Já o de outros se manifesta depois do juízo. Como é isso, irmãos? Havia tempo para aquele homem que roubou uma capa para ele se arrepender a tempo? Havia. Era para ter se manifestado antes mesmo do juízo.
Ou não era? Foi preciso ele esperar. Sortear as tribos. Deu na tribo dele. Sortear a família. Deu na família dele. Chegou nele. Mas já tinha acontecido o juízo. Tarde demais. Vocês acham que é bom para nós se manifestar já depois do juízo? Vamos manifestar o que nós somos antes do juízo e reconhecer que somos pecadores, precisamos da graça de Jesus Cristo, irmãos. Igual na arca, né? Exatamente, irmão. Nós pregávamos, né? Falava com o povo tudo, aí quando o anjo selou a porta lá e Não adiantava mais reconhecer, né, irmãos? batia, Já tinha fechado. abre aí, Noé, tal, estamos aqui na O que adianta, irmão? Eu e você mais lá na frente tá arrependido porque se perdeu. O que vai adiantar, irmãos? Às vezes é só um remorso, O juízo já aconteceu. irmão. Às vezes é só um remorso. Remorso de Judas, né? já. A Deus diz que as pessoas que elas são ímpias, elas vão continuar na prática mesmo. Exatamente. Elas não vão nem se arrepender, mas elas vão continuar. Né? Na prática de pecado, vão ser suja mais ainda. Ela vai receber o anúncio que ela tinha pecado. Não consertou o pecado, aconteceu o juízo, vai ser julgado, condenado, mas Elas vão ficar igual não vai resolver o problema. Egito, né? Isso. Faraó. E a menos que se renda, a menos que se renda ao poder persuasivo do Espírito Santo, nós temos que nos render ao poder persuasivo do Espírito Santo. Porque senão vamos se perder, irmãos. Não adianta eu esperar passar o juízo, depois do juízo eu me arrependo. Não adianta. Passou, resolveu os seus problemas. Se você foi achado em falta, não adianta. Depois do juízo, acabou-se. E outros que se manifestam antes e não se arrependem, também acabou-se para eles. O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição do que diz a palavra de Deus. Rejeitou um mensageiro de Deus, rejeita a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus, peca contra o Espírito Santo, porque a palavra de Deus é Espírito. E vida. E unicamente Cristo pode dizer assim: eu sou Espírito, eu sou vida. Porque Ele que realiza em nós o querer e o realizar. Então, a menos que nós nos arrependemos, pelo poder persuasivo do Espírito Santo, permanece em parcial cegueira. Não é cegueira total não, irmão, é só parcial. Ah, o irmão Maurício disse uma coisa aqui, eu não aceito não. O resto eu aceito. Tu está sendo cego só parcial. Tu só cegou num ponto que o Maurício de repente está te falando a verdade, tu não quer ver. Cego parcial. Vai levar um monte de cego parcial também para o buraco. Um cego, guiando outro cego, vão todo para o buraco. Porque não dá para guiar com segurança. E o cego é parcial. Vai levar só o cego parcial. Qual é o problema? Estou enxergando mais muito ruim. Vem um buracão grande, eu penso que está pequeno para os dedos também. Do mesmo jeito. Permanece em parcial cegueira quanto aos seus pecados. O irmão Maurício disse que eu tenho esse pecado, mas eu não vejo. E nunca vai ver, se eu não me render. Mas como é difícil se render, né? É muito complicado. Exige muito de nós, né? É humilhante demais eu reconhecer aqui diante dos irmãos que eu estou em pecado, enquanto eu não quero. O irmão devia ter me chamado em particular e ter dito o meu pecado lá. Não, mas essa mensagem aqui é para todos nós, não precisa ser em particular. É o mal que é pra todos. Pode ser que eu esteja falando aqui para dezenas, né? Ou até para todo mundo. Não é possível que algum irmão, depois, lá no seu interior, vai me condenar porque eu falei aqui alguma coisa.
Cada um de nós seremos julgados, irmãos, segundo as nossas obras que nós fazemos. Se você tem obra boa, Deus reconhece que você tem obras boas. Diz que nenhum homem sabe fazer o bem. Mas quando Cristo trabalha no coração, conforme o apóstolo Paulo disse, você disser também, já não sou eu mais que vivo, quando você mais não estiver vivendo, está tudo ok. Mas enquanto eu e você estiver vivendo as nossas vidas, está errado. Nós temos que viver a vida de Cristo. Amém. Nós não temos que satisfazer a nossa vida. A vida de Cristo é vivida quando ele bate a porta que a gente abre, né? Claro. A partir do momento que ele bate e que você Olha, abre, que ele entrar, aí já não... As pessoas são tão cegas, irmãos. As igrejas no geral, elas defendem Trindade, Deus Trino. E é possível nós pregar essa maravilha de Deus sem pregar a Trindade. Olha, quem é que bate na porta do teu coração? Não é o Espírito Santo, não? Eis que estou à porta e bato. Olha o contexto e vê quem é lá que disse isso. Não foi Jesus, não? Então quem é o Espírito Santo? Outra pessoa. E por que as igrejas são cegas? Parcialmente ensinam o cego parcial a cair no buraco. E eu e você somos tapador de brecha? Então diga onde está a brecha. Vamos lhe dar uma carreira? Mas diga, corra dizendo. E diga correndo. Mas diga. Corra dizendo e Irmã Vasconcelos, nós seremos julgados mediante as obras, mas pela fé, né? Não somente pelas obras, mas a fé. Se você tiver fé, mas fez uma obra ruim, Deus não vai passar a mão também não. As suas obras, ela deve ser boa ou ruim, tem um padrão, é a lei de Deus. Você disse que teve fé, mas transgrediu um mandamento da lei. Mas eu tinha fé, irmão, eu fiz pela fé. Não, irmão, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não mata, eu matei, mas eu tive fé, eu matei tendo fé. Vai ser julgado porque matou. Não é a tua fé que vai te salvar. Nesse ponto aí, essa tua fé aí, ela é presunção. Não é fé. A fé é pelo que está escrito. Se alguém disse uma coisa para ti, disse errado, te ensinou errado, tu acreditou, eu tenho fé. Não, irmão, essa não é fé, não. A fé é que você acredita na palavra do Senhor. E pelas palavras também, né, irmão? Somos julgados pelas palavras, né? Pelas palavras e as ações, né? É os frutos. Né? Vamos continuar aqui, nós vamos ver aqui. Abriram-se os livros. Pronto. Vamos supor, a senhora chegou diante da hora que é para você ser julgada, a sua situação. Está lá o juiz, o legislador, o autor. Está lá agora para te julgar. A senhora vai ser julgada pelas obras que a senhora fez. Ou boas, ou ruins. E agora seu nome está lá. Agora diante disso vai estar se abrindo livros. Ixi, o que tem nesses livros? Tudo que tu fez está lá. Tem um livro lá que tu fez de bom está lá. O que tu fez de ruim está lá do outro lado. Os que tu se arrependeu está lá. Os que tu não se arrependeu está lá. Abre-se os livros. Lá está o livro da vida que também foi aberto. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Ah, fulano de tal morreu. Eu vou orar por ele aqui. Não adianta mais, irmãos. Não adianta mais. Passou do tempo. Era para ele ter resolvido, era para ter orado por ele, dado o conselho para ele, orientado quando ele estava vivo. Morto não fala. Deus não é Deus de morto. Ele é Deus de vivo. Embora tem muita gente andando por aí, mas está morto. Não é Deus desse também não. Ele é Deus de vivo. Os vivos espiritual também. O morto espiritual também. Deus não é Deus desse povo não. Bom, nós temos que despertar. Desperta tu ao que dormes. É o conselho que ele dá. A Bíblia diz, o morto não louva a Deus, nem os que descem ao sepulcro. Nem os que desce, né? Está falando dos dois mortos, né? O morto
Então vamos entender essa questão aqui, irmãos. Tá? Abriram-se livros. Tu sabe que está lá os teus feitos, as tuas obras. Aí abriu-se um outro livro. E nesse outro livro que se abriu estava registrado os pecados dos que professavam a verdade. E aqui é tratando dos pecados dos que professavam a verdade. Olha. Quanto mais luz foi dada, mais vai ser cobrado dele agora. Foi dito que era pecado, ele resistiu à palavra de Deus, continua em pecado. Está aqui os pecados dele guardadinho nesse outro livro aqui. Não é de outro povo não, irmão. Dos que professam a verdade. Esse livro que foi aberto, chamado de outro livro, esse outro livro que foi aberto, irmãos, tinha um cabeçalho. Vocês sabem o que é cabeçalho, né? Bem em cima, no topo, umas letras destacadas. Tinha um cabeçalho geral. Um cabeçalho geral. Estão vendo aqui? Está do mesmo tamanho das outras. Eu devia até ter destacado, né? Egoísmo. Para ficar bem grande, para nós entender que o egoísmo era um pecado achado naquele outro livro lá, escrito no cabeçalho. Egoísmo. Que nós não, de repente, alguns não se livram dele, vai ter que se enfrentado lá. Egoísmo no cabeçalho geral. Aqui, o irmão Maurício, obrigado, irmão Maurício. Destacou, dá para todo mundo ver agora, né? Esse é o cabeçalho geral. Dá a entender que ele, se ele está no cabeçalho, ele está acima dos outros. Ele deve ser maior do que os outros. E o que tinha debaixo? Consequência dele. Sabe o que significa legião, irmãos? Legião só um monte. Legião de demônio, né, irmão? É tudo demônio mesmo, esse pecado, viu? Uma legião de pecados estava debaixo do egoísmo. Se tu fala mal do teu irmão é pecado. Se tu fala do teu irmão é porque tu é egoísta. Se tu transgride a lei do teu seio e tu sabe que é pecado, é porque tu é egoísta. Isso aqui é um assunto bom de vocês participarem, irmão. Egoísmo é bom de falar. Né? Não precisa falar de ninguém, só da gente mesmo. Vai dar um sermão tanto. E imagine se for falar da vida ali, aí dá sermão demais, né? Então, não esqueça, irmão. Olha o pecado que estava lá naquele livro. Egoísmo, bem em cima. Aí embaixo um monte de pecado que o egoísta cometeu. O que foi que o egoísta cometeu? Ih, irmão, você bota aí uma relação de pecado. Isso aqui é egoísmo, 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 egoísmo. Nós precisamos nos livrar de toda a legião de pecado. Mas sabe qual é a forma de se livrar de toda a legião ao mesmo tempo? Elimina o egoísmo para te ver se não elimina toda a legião. Irmão. Oi, irmão. Dá um tiquinho aí. O pecado se percorre todas as nações. Nós lembramos que ele vem dos nossos primeiros pais, né? Eles são cabeçalho lá e lá vem para a família toda, né? Quer dizer, no caso de Eva, o mal de Eva foi esse. Se ela tivesse se evitado de querer ser mais do normal, né? Ele tinha livrado do egoísmo. Quer dizer, Eva, quando recebeu a oferta lá, aí ela se achou uma maravilha ser acima do normal, né? Egoísta quer dizer passar do normal. Então Eva, quando recebeu lá a oferta, diz, ó, ele não quer que tu coma, é porque ele sabe que no dia que tu comer, tu vai ser semelhante a ele. Passar a conhecer tudo e daí por diante tua prosperidade é bem maior, né?
e Eva encheu a vista naquilo lá. E aí o egoísmo fez com que ela visse a fruta cada vez mais bonita, né? Cada vez mais agradável. E assim, esse cabeçalho que veio de nossos primeiros pais agora alastrou a família toda. A gente tem isso de cada vez mais se envolver, porque me agradei, ô negócio bonito, ô coisa mais maravilhosa. E daí o pecado vai evadindo tudo. Então, se Eva tem se conformado no seu normal e atingido a ordem do seu Criador, nós estávamos livres do egoísmo. Quer dizer, nossos primeiros pais causaram isso, nós somos agora hereditários, infelizmente, desse grande mal. Vamos nos livrar desse mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver aqui essa questão desse demônio aí do egoísmo. Por exemplo, uma classe de pessoas, elas estavam, tá, registradas como empecilhos do terreno. Vocês sabem o que significa? O apóstolo Paulo passou por isso. Passou no terreno levando a mensagem e vinha outro querendo desfazer. Uma classe que não fica satisfeita com a mensagem. Essa classe dera ao próprio eu o supremo lugar. Você bota uma mensagem na internet, tem um bocado ali entrando pronto para desfazer. Não pense que esses não vão estar naquele livro lá não, registrado aí com essa classe aqui, como servindo de empecilho para o terreno. Leva a mensagem do terceiro anjo, o outro vem lá tentando desfazer, servindo de empecilho. Diante dos olhos de Deus não vai ficar nada que não seja revelado, transparente e nu. Trabalhando apenas pelo interesse egoísta. Muitos pastores pregam porque recebem salário, irmãos. Não é por amor, verdade, coisa nenhuma, não. O interesse é apenas egoísta. Quando o negócio aperta, ele não tem coragem de entregar a credencial, não. Vai faltar. Ele acha que vai morrer. Será que morre? Viram algum profeta, algum morrendo de fome? Não. Viram morrer por causa da palavra, mas de fome não. De barriga cheia tem morrido. Só que nesse cabeçalho, olha só. Esse cabeçalho egoísmo era o geral. O cabeçalho geral. Depois foi visto essas classes de pessoas. E havia também cabeçalhos. Não era só o cabeçalho egoísmo. Além do cabeçalho egoísmo, que era o geral, havia outros cabeçalhos que também comandavam outros pecados, irmãos. Por exemplo, nesses outros cabeçalhos, tinha colunas debaixo dele também, assim como tinha do egoísmo, uma legião de pecado. Outros cabeçalhos tinha também pecados numa coluna abaixo dele. Isso aqui é coisa que Deus revela para o seu povo, para nós sabermos nos livrar disso aqui, irmãos. Isso aqui vai estar lá, esse pecado aqui, mas antes de Cristo levantar do santuário e dizer, Pai, está feito, eles tudo tem que desaparecer, porque Cristo vai tomar para si, se nós quisermos. O pecado do egoísmo com a legião, ele leva. Os outros cabeçalhos, com todos os pecados que tem nas colunas abaixo dele, ele leva. E nós vamos ficar sem pecado. Porque só vai entrar nos portais do céu se ficar sem pecado. E como o homem não pode se livrar de si mesmo, ele tem que colocar em quem pode livrar-nos. Cristo agora recebe os pecados de todos. No final, Satanás vai receber sobre ele para pagar a sentença, conforme está escrito. Porque o salário do pecado é morte. Cristo morreu, mas para nos dar vida. Mas quem vai morrer na realidade, uma morte eterna, é Satanás.
porque os pecados vão recair todos sobre ele. O pecado dos santos vai ser transferido agora para Jesus Cristo, como era transferido para o bode, oferecido em sacrifício. Mas do bode também era transferido para outro bode, para ser morto, desolado. Assim também, Satanás vai ser morto. Não vai existir as raízes, mas também não vai existir nos ramos, mas não vai existir também a raiz, não. Vai morrer. Não é ele o originador? Pô, vai ter que pagar. E nesses outros cabeçalhos que estavam agora, o seguinte, irmãos. Nessas colunas, embaixo desses cabeçalhos, ao lado de cada nome, está lá Zé, João, Pedro. Está lá o teu nome lá. Se caso não aceitar Jesus Cristo, vai estar tudo vivinho lá, no juízo, tá? E lá do teu lado, teu nome, vai estar essa multidão de pecado. E agora qual é a tua condição de tu te defender? Sem o advogado único que pode tirar toda a tua a contaminação e te defender, dizendo que os pecados teus estão tudo sobre ele. E se tu não aceitou ele, como é que vai estar sobre ele? Vai estar sobre ti mesmo. E na hora do fogo é tu que vai pagar. Não é nem Cristo e nem Satanás. É tu mesmo. Porque é a morte. Logicamente Satanás vai pegar um fogo maior porque ele tem participação nisso. Mas você que não se arrependeu e nem entregou tua vida nas mãos de Jesus, ele vai pagar pelo pecado cometido. Então, debaixo dessas colunas, tá? Desses cabeçalhos na coluna, tinha os pecados menores. Não, irmão, mas eu tinha aprendido que não existe para Deus pecados menores. São as pequenas raposas que destroem uma grande vinha. Não vou me preocupar com aquela raposinha não, que essa aí é que estraga. Estraga é feio aí. Não, os meus pecadinhos, mas coisa... Isso é que te estraga a tua vida. É o humildinho mesmo. Os grandes tu vê logo, rapaz, eu vou me livrar desse grande. E os pequenos? Agora, sobre a cobiça. Só alguns exemplos. A cobiça era um cabeçalho. Sob ela. Sob, abaixo. Tinha uma coluna abaixo dela. A falsidade. Se você é falso, você está transgredindo algum mandamento dos 10. Não cobiçarás? Falso testemunho. Quando você transgride um mandamento, geralmente você está transgredindo um monte de mandamento. A falsidade. O furto. Para aí, irmãos. Quer dizer que se eu cobiçar, eu estou roubando? O mandamento que você transgrede é não furtarás. Mas não é o não cobiçarás? Não furtarás também. Só em pensar numa coisa má, tu já pecou. Só no pensamento. Eu não vou saber julgar o pecado que alguém cometeu por pensamento. Mas mesmo assim, para Deus, é transgressão da lei. Está lá anotadinho, lá embaixo, naquela coluna lá. O roubo, a fraude. Falar em fraude, impossível não tocar no assunto. Isso não é a mesma coisa, não. Furto e roubo não é a mesma coisa, não. É parecidinho. Bem parecido. Suponhamos se eu não devolvo o meu dízimo para o avançamento da obra. Às vezes eu devolvo porque o pastor manda eu devolver, não é problema meu, eu devolvi para o pastor. Mas se ele fizer a coisa errada, problema dele. Mas o teu pecado vai estar lá embaixo, lá. Ó. Na hora de tu ser levado para o juízo, esse pecadinho teu bem, que tu acha que não era pecado, é bem miudinho porque o pastor se vira, vai estar lá. E esse pecadinho vai te tirar do céu também.
Só um detalhezinho. Ah, mas eu não devolvo, aí eu disse não. Eu vou dar para os pobres, assim que é melhor. Hã? Fraudulento? Roubador? Furta a Deus e diz que não é problema nenhum. É cobiçoso? Por que eu não devolvo o dízimo a Deus? Não pense que esse negócio de ajudar pobre não, irmãos. É porque eu sou egoísta, irmãos. Eu gosto de dinheiro. Na hora que mexe no meu bolso, mexe no meu eu. Não é à toa que o egoísmo está lá no cabeçalho geral. Avarento, dificilmente, a não ser que se arrependa, porque tem como se arrepender. Por que de repente eu sou avarento? Porque eu gosto do dinheiro. E por que eu sou assim? Porque sou egoísta, irmãos. É por isso que ele está no geral. Tira o geral. Entrega para Jesus Cristo esse pecado lá de cima, lá do cabeçalho. Tu vai ver os outros caindo um por um. Ambição também tinha o lugar no cabeçalho. Ser ambicioso é um dos pecados graves. Agora, debaixo da ambição vinha orgulho. Vixe, um negócio pesado aqui também, né? Não faz parte do eu? Então, quando tu comete aqui um pecado do orgulho aqui, olha o cabeçalho geral. Ele está num cabeçalho aqui da ambição. Mas o geral, qual é? Egoísmo. Quando tu é orgulhoso, tu é o quê? Egoísta. Tira o egoísmo, tu vai deixar de ser orgulhoso. É verdade. O ciúme encabeçava a maldade, a inveja e o ódio. E eu não falei aqui da prodigalidade, né? Não. O que é prodigalidade? Gastador, né? Tu vai no supermercado e compra tudo que não é pão. Enche as crianças de balinha, de chocolate, de doce, um monte de guloseimas. E tu não sabe nem que isso é pecado. E precisa alguém te dizer que é pecado. E eu estou dizendo aqui nessa manhã, é pecado. Amém. Prodigalidade tem a ver com filho pródigo, né? Mas tu vai dizer assim, e o que o filho pródigo fez para cometer esse pecado? Gastou tudo, irmãos. Não soube administrar. Gastou no que era. E você que não sabe administrar a sua casa, tudo que recebe, gasta com tudo que não tem nada a ver, você está cometendo esse pecado de prodigalidade. Sabia disso? Vamos gastar as coisas naquilo que é pão, irmãos. Tua família precisa do nutriente necessário para a alimentação, compra o nutriente necessário. Doce, balinha, essas coisas nesse estirpe aqui, vai tirar a saúde do teu filho. Tu vai ser cúmplice do pecado deles também. Não é grave? Esse pecadinho também vão estar lá, irmãos. Peça sabedoria, não tem? Peça a Deus e Ele dá. Coisa tão simples, né, irmão? A gente pensa que... O ciúme era também um cabeçalho, irmão. Ele encabeçava o quê? A maldade, a inveja e o ódio. Satanás teve ódio? Teve. Teve inveja? Teve. Teve ciúme? Teve. E o que veio primeiro nele dos três? Ciúme? Dos três. Egoísta ele cometeu porque ele foi egoísta. Ciúme. Por que o ciúme? Queria o lugar do É porque ele invejou Cristo, né? Mas ele ciúmou também Cristo.
A inveja não foi na Qual é o pecado que vem primeiro aqui? É o do cabeçalho ou os outros? O egoísmo, a cobiça e caminhou os outros todos. Olha só, irmãos. Quem encabeçava quem? Orgulho. A inveja encabeçava ou o ciúme encabeçava? Ciúme. Então o que veio primeiro? Ciúme. Tá claro? Quando alguém lhe perguntar, não tenha medo de errar não, porque está escrito. Foi o ciúme. O que vem primeiro, irmão? A inveja e o ciúme. Eu disse, rapaz, agora você me pegou, irmão. Não sei, ó. Eu sei. O ciúme. Está escrito. O ciúme encabeçava a inveja. Satanás invejou porque ele teve ciúme. Simples. Veio o ódio. Aí depois veio o ódio. Depois, quem odeia mata. Aí vai. Tá claro? Agora olha isso aqui, irmãos. A intemperança. Quando fala em intemperança, alguns acham que só trata-se de alimentação, né? Irmãos, isso aqui é sério. Intemperança. Irmão, se eu agir faltando o escrito, eu caio na intemperança. Se eu for além do escrito, eu estou na intemperança, irmão. Vocês sabiam disso? Salga demais tua panela. Tá certo? Dá pra comer não. Se está errado, tem alguma coisa que nós devemos fazer as correções em Cristo Jesus. Muito sal e pouco sal. E olha que comer com pouco sal é um negócio ruim, né? Tem que ser salgado na dose certa. O cristão é assim também. Somos o sal. Se é o sal da terra, vamos salgar a terra direitinho. Tá, a intemperança servia de cabeçalho. Irmãos, eu estou achando assim que já estão começando a ver que o horário está terminando, é isso? Não, irmão, pode continuar. Ainda falta meia hora. Ih, irmão, então vocês têm que aguentar meia hora ainda. A intemperança servia de cabeçalho a uma lista longa Terríveis crimes. de terríveis crimes. Crimes, sabe o que é isso? Pecado mesmo. Crime. Uma lista longa de pecados, chamada de uma lista longa de crimes. Deus vai julgar cada pecado como se cada pecado fosse um crime. Um crime grande e um crime menor. De acordo com o que foi cometido, né? Através das obras. Como, por exemplo, aqui citar alguns exemplos dos crimes. Lascívia. Tem gente que não sabe nem o que é, né? Alguém sabe, hein? Sei. A minoria que sabe. Desejo exagerado da sensualidade. Isso. De Davi, né, irmão, por exemplo. Sim. Aí você diz assim, mas não é a mesma coisa? Não comete o mesmo pecado? Não adulterarás? Mas aqui separou. Por exemplo, a lascívia, o adultério, embora transgride o não adulterarás. Mas ele tinha um encabeçamento chamado de intemperança. A intemperança não é só lado do comer, não. A sensualidade também é intemperança. Se você não saber se conter, é intemperança. Tem pastor por aí que diz que entre quatro paredes tudo pode. Para mim é intemperança. Se para ele não é, problema deles. Tem gente que come qualquer coisa. Para mim é intemperança. Para quem come, pode não ser. Para mim, é. Para Deus também, né? Irmão, só um pouquinho, por gentileza. À vontade. É que intemperança, ela abrange tudo. A intemperança ela vai dar de parelha com o egoísmo.
Eu vejo egoísmo e intemperança tudo na mesma balança. Porque a intemperança, tudo que é falta de domínio próprio, como está lá em Tessalonicenses, né? Capítulo 5, lá diz que contra o domínio próprio não há lei. Quer dizer, o domínio próprio é algo que está em controle com a lei, né? Por quê? Porque o domínio próprio, ele se encaixa exatamente na temperança, que é regular todas as coisas, né? E aí, Jesus foi o grande exemplo de toda temperança. Jesus, ele nem ia além e nem a quem. Ele era realmente regulado. E tem coisas que mesmo agindo, parecendo com intemperança, pode ser que esteja normal. Por exemplo, Jesus Cristo diz que quando ele estava afligido, ele não comia no momento. Por quê? Porque pode ser que uma pessoa aflita vai se alimentar ou está afligido, está meio tarefado, e isso pode fazer mal para ele. Então a temperança tem que ter seus limites, suas medidas e suas razões, né? Claro. Pode acontecer que eu estando tão afligido, eu vou me alimentar e eu vou terminar me adoecendo. Então tem que haver um certo equilíbrio e grande reflexo na compreensão. Aí tem pessoas que dizem, Jesus passou 40 dias sem comer. Será que ele foi intemperante? Foi não. Foi um ato de necessidade. Se Jesus não tivesse feito aquilo, poderia ser que ele tinha uma falha na sua luta, na sua peleja, né? Então ele viu precisado aquilo ali. Então, mas a temperança ela é algo de domínio próprio. É saber se equilibrar. Diz que o Senhor ama o peso justo, né? Mas a balança enganosa, ele abomina. Então a temperança, ela cai em todas as fachadas. Exatamente se Eva fosse temperante, ela falhou ali. E Adão também. Ela não tinha caído. Sabe por quê? Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Será que não era hora dela comer, não? Mas deu a entender que não era hora de alimento na hora da Eva, porque com certeza eles eram um casal. Era, não é. E esse casal está presente na hora da alimentação. Então se Adão não estava lá, ela estava no momento fora da hora da alimentação. Então, ela estava ali no momento intemperante. Se ela tivesse atendido a lei da temperança, que é a lei do domínio próprio, né? Vai comer fora de hora dá no que dá, né? Aí, então ela falhou. Então a intemperança, infelizmente, ela cai em atos desagradáveis. Porque nem todo mundo se equilibra bem na hora do comer, na hora da mistura do que vai comer, na hora da minha roupa equilibrada, né? Tudo isso é temperança. Então, se a gente for fazer um avaliamento, qual é a área que cobre a temperança, vai abranger tudo. Ela vai andar de igual com o egoísmo. Então, para o cristão, ele tem o cristão remanescente, aquele que vai ser transladado para a glória do Senhor, ele tem que ser completamente, com alto reflexo, temperante. Porque se isso não acontecer, aí vem aquela coisa. As raposinhas vão terminar dando um grande prejuízo. Então nós temos que ser fiéis nas coisas pequenas, nas coisas médias e nas coisas grandes. Que agindo assim o Senhor será glorificado e nós seremos vitoriosos, né? Então a temperança ela abrange realmente tudo. Amém. Então, irmãos, já que o irmão de Alcântara tocou no assunto, vou fazer uma perguntinha aqui só para os irmãos refletir. Realmente, a intemperança é terrível. Vocês estão vendo aqui que a intemperança, ela também era um cabeçalho. Uma longa lista. E nesse cabeçalho tinha uma longa lista de crimes terríveis. Está chamando de crime, pecado. Crimes terríveis. Uma longa lista de crimes terríveis. Se está dizendo isso da intemperança, imagine o cabeçalho do egoísmo, que é o geral. Eu faço a mesma pergunta, que veio primeiro agora. A inveja ou ciúme? Ciúme, né? E o que agora está mais complicado aí? O egoísmo ou a intemperança? Se a intemperança é o que é, imagine o cabeçalho geral o que é. Vendo a necessidade que nós temos de vencer esse tal de egoísmo?